Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Ale pra falar sobre Lovecraft Country. Ale, muito obrigada por ter topado participar. Ai, tô muito feliz de ter você aqui. Obrigado você, Mikan, um grande prazer estar aqui no teu canal. Muito obrigado pelo convite. Tô acompanhando feliz aí a tua aula de Lovecraft Country e tô feliz de fazer parte aqui. Se apresenta aí pro pessoal que não te conhece ainda, Ale. Eu sou Ale Garcia, sou criador de conteúdo e sou escritor também. Eu faço um podcast chamado Negro da Semana, que a cada semana eu conto a história de uma personalidade negra fundamental da história. Também tem entrevista, também tem alguns episódios sobre séries e filmes no podcast. E eu também tô no YouTube falando de arte afrocentrada. Eu falo muito de séries, filmes, literatura e música. Tudo afrocentrado no meu canal. Procura aí pro Negro da Semana, a gente vai estar linkado aqui também. E é isso que eu faço. Todos os trabalhos do Ale estão linkados aqui na descrição pra vocês conhecerem. E hoje a gente vai falar sobre o último episódio de Lovecraft Country, né? O episódio 10, Full Circle, final de temporada. Temos muita coisa a discutir aqui. E antes da gente entrar na discussão mais profunda do episódio, eu queria agradecer a editora Intrínseca que patrocinou esse vídeo. Isso porque, caso vocês não saibam, Lovecraft Country é baseado em um livro, Território Lovecraft. Sabe o livro que a Di tá lendo no último episódio? Então, é aquela história original. Só que em vez do George Freeman, filho do Atticus, quem escreveu o Território Lovecraft mesmo foi o Matt Ruff. E o livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, nessa edição aqui. É uma edição de luxo aqui, com capa dura, olha só que linda. E eu comentei aqui com vocês que eu tenho lido os capítulos ao longo da série, né, comparando pra ver como foram as diferenças de adaptação. Assim como a série, ele tem essa ambientação de terror cósmico, com a discussão da segregação racial dos Estados Unidos dos anos 50. Mas tem vários personagens diferentes também. Então, mesmo se você tiver visto a série, dá pra se surpreender mesmo assim com algumas mudanças que tem na história do livro. É muito legal mesmo pra se aprofundar nesse universo da série. Então, se você quiser saber mais sobre Território Lovecraft, tem o link pra compra aqui na descrição. E agora vamos falar sobre o 10º episódio. Ale, primeiro eu queria saber, assim, um pouquinho do que você achou desse episódio. Você gostou do final? Achou que encerrou bem? Gostei do final, acho que encerrou bem. Eu acho que tem ali um momento de partir o coração, que a gente vai falar, acho que em seguida, né? Realmente. Mas o episódio foi muito alinhado às minhas expectativas. Acho que a série se amarrou de maneira muito bem feita, muito coesa. E como o Lovecraft Country é muito autorreferente nos títulos, eu acho que o Full Circle ali realmente é um fechamento, um encadeamento com chave de ouro desse grande círculo que foi, né, Lovecraft Country, assim. Que série tão bem amarrada e tão bem escrita. Me emocionou demais desde o primeiro momento, mas eu fiquei muito feliz com o fechamento. Com certeza, que nem você falou, né, o nome do episódio é Full Circle, né? Então é o círculo completo. E eu acho que eles realmente tiveram essa ideia de fechar tudo bonitinho, né? Porque a gente tem, logo no começo, assim, lá no primeiro episódio, a gente tem uma espécie de mau presságio, né? Desde o começo tem essa coisa de, parece que o Tic tá entrando numa armadilha, né? Numa coisa da qual ele não vai conseguir sair. E aí a gente tem o encerramento desse ciclo agora. Mas assim, antes de tudo, eu quero avisar que vai ter spoilers nesse vídeo, tá? Só pra deixar aqui bem explícito, vai ter spoilers. Mas então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui com você é a questão da ancestralidade, né? Que é uma tecla que a gente vem batendo em todos os vídeos, praticamente, de Lovecraft Country. E esse episódio também trouxe a ancestralidade, principalmente a ancestralidade feminina, né? Demais, demais. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu sou um cara muito emocionado com a série desde o princípio, assim. Me emocionou a competência e a grandiosidade com que a Misha Green conseguiu construir e trazer essas personagens femininas tão fortes e fazer com que a ancestralidade se cumprisse dessa maneira tão redondinha mesmo. Isso pra mim vai ficando ainda mais claro quando eu fui ler algumas entrevistas da Misha Green, que ela fala muito, né, de como Lovecraft Country é uma série, na verdade, que ele é um drama familiar. Aí eu acho que a ancestralidade conversa muito bem pra isso, né? Porque a gente tem essa ancestralidade pra que a magia se cumprisse, né? Mas esse episódio deixa claro isso, que a família, a ancestralidade é uma coisa muito forte, né? Que mesmo sendo o Tic um protagonista, as mulheres estão mandando muito e sendo responsável pelo esse encadeamento familiar que toda a série tem, né? A gente tem a Hannah, tem a Hattie, a Dora também guiando, né? O Tic e a Letty também pela magia. Tem uma relação muito forte da Ruby com a Letty. Eu acho que é maravilhoso a maneira como a ancestralidade se cumpre e foi fechamento com chave de ouro nesse episódio. É um momento muito emocionante, né? Aquele momento que elas estão ensinando e depois quando todo mundo faz o círculo, a Letty até comenta, né, que o mais difícil, eles achavam que o mais fácil era quando fossem desaparecer as ancestrais. Mas ela fala, a gente achou que isso era o mais fácil. Não foi não, porque foi muito triste se despedir daquela
aquelas figuras, né, que estavam guiando pelo caminho. Triste demais, né? E assim, o que aconteceu ali, né? Eles foram pra esse outro plano, né, conversar com as ancestrais. A Hannah finalmente falou, a ancestral do Tiki, que tinha fugido do Titus Braithwaite lá um tempão atrás. Finalmente ela falou, que antes o Tiki não conseguia ouvir o que ela dizia. E eles conversaram a respeito disso, da Hannah ter selado o livro dos nomes, né? Meio que ela tinha receio da magia. Aí ela aprendeu que não é pra ter receio. Magia é algo que pode nos proteger também, né? Exatamente, né? Ela tomar conta daquilo, usar aquilo a favor dos futuros descendentes dela, isso foi realmente uma atitude muito inteligente, né? Porque a magia até então estava sob o controle daquelas pessoas brancas, né? Querendo utilizar os negros somente para que elas se cumprissem. Então o fato da Hannah ter selado isso, eu acho incrível também. A gente vai falar mais sobre isso depois na Christina, mas acho legal que você comentou das pessoas brancas estavam dominando a magia que não era delas, né? A Hannah fala depois pro fantasma do Titus, né? Porque o Titus fala pra ela, você ousa usar a minha magia contra mim? E ela, mas nem era sua, você roubou, porque ele roubou de outros povos, né? Exatamente, ele roubou de outros povos, e é muito legal essa discussão sobre a apropriação que a Misha Green coloca aí nessa série, né? Obviamente que ela usa a magia como uma metáfora, mas há muito tempo, né, a cultura europeizada vem se apropriando da cultura afro, né? E a gente vê isso muito recentemente em discussões sobre a apropriação cultural da música e da arte afro. Só que realmente aí a Misha Green faz isso muito bem, criando esse paralelo também da apropriação das pessoas brancas com a magia criada pelo outro povo, na verdade, né? É, porque a gente vê muito uma dominação da magia pelas pessoas brancas na série, mas eu acho muito emblemático no episódio 3, que tem aquela xamã que vai ajudar no exorcismo da casa e que mostra que as pessoas negras têm a magia desde sempre, sabe? E sempre tiveram esse controle. Só que as pessoas brancas foram lá, protocolaram, né? Fizeram o livrinho e não sei o quê, sabe? E aí se disseram donas disso. Exato, e quiseram cumprir, fazer a magia pra cumprir com algo que é um interesse delas, né? Voltar pra um momento idílico, histórico, né? Um cenário de perfeição, de um Éden só de Adão. Então, eles realmente se apropriam disso. E tem uma cena também lá pro final, né? Com a Christine, que a gente fala um pouquinho mais à frente, eu imagino. Mas ali acho que tem um momento muito claro e imagético de como os brancos estão tomando aquela magia pra si, quase literalmente se lavando nela de verdade, né? Com certeza. E aí, o que é o feitiço? Muita gente, eu pedi pra vocês falarem no Instagram quais eram as maiores dúvidas de vocês, e muita gente ficou, eu não entendi qual é a desse feitiço. Então, vamos explicar. Tem duas coisas rolando, né, nesse episódio. Na verdade, 3. A primeira coisa é a maldição da Dee, que eles tinham que resolver, e eles conseguiram resolver lá dentro daquele outro plano que eles estavam, eles já fizeram uma reza lá e tiraram a maldição da Dee. Tem uma outra coisa que é o feitiço que a Christina queria fazer no equinócio de outono para obter a imortalidade. Então, para isso, ela precisaria do Tiki como um sacrifício. Ela ia fazer esse feitiço usando ali a lua cheia, né? Que talvez seja até outra coisa do nome desse episódio. Então, full circle, talvez a lua um circulão cheio, assim. É verdade, tem muitos significados pra esse nome ali, né? Eu gosto porque sempre tem algumas interpretações paralelas, assim, de cada título, disso, né? E aí tem o terceiro feitiço, que seria o feitiço da Hannah. Que a Hannah ficou lá por 100 anos nesse outro plano, pensando numa maneira de impedir a Christina, né? Não necessariamente a Christina, mas de fazer esse feitiço que trancasse as pessoas brancas pra fora da magia. E é esse o feitiço principal que eles estavam ensinando pra Letty e pro Atticus. Tanto que depois que eles curaram a Dee, né? A Letty fica, eu preciso de papel e caneta. Por quê? Se eles já tivessem curado, não seria, né, necessário. Já tá tudo resolvido. Mas não, é pra ver esse outro feitiço, que é um feitiço mais complexo. A ideia seria pegar a energia do feitiço que a Christina ia lançar e voltar contra ela. Complicado, né? É muito complicado, e eu vou ser franco contigo, Mika. Eu sempre tive muita dificuldade em me apegar a filmes e séries que tem esse elemento fantástico tão minucioso, que a magia depende de muitos momentos e muitas peculiaridades, assim. Tanto que no início, o que me atraiu para Lovecraft Country foi achar que ia se aproximar muito mais daquele tom que é trazido lá no episódio 1. Eu gosto muito desse horror que é mais
mais feito de monstros e de elementos sobrenaturais, muito mais do que a magia. Só que a magia eu vi o quanto ela é fundamental para costurar a série, e ao longo da série ela foi me pegando também. Eu fui vendo que eles conseguiam equilibrar muito bem esses episódios em que a gente tem os elementos que o sobrenatural e que o horror, ele é uma metáfora para aquele racismo presente, costurando isso com fatos sociais de maneira muito bem feita e muito equilibrada, e também com aqueles momentos que são maravilhosos de se ver, né? Que são aqueles monstros, Shoggoths que surgem, também os elementos sobrenaturais, fantasmagóricos. Isso eu gosto muito, mas eu sou um cara que tá um pouco do lado dessa galera que veio com dúvidas e que traz essa dor. Mas o que é essa magia? O que eles estão aqui realmente colocando, sabe? Eu fui ao pouco revendo pra conseguir compreender isso de uma maneira mais clara. Sim, é porque é meio confuso mesmo, né? E fica meio corrido também, porque é muita coisa acontecendo no episódio, mas então por que eles estavam fazendo tudo aquilo, né? Por que o Atticus e a Letitia desceram lá nos túneis? Lembra? O elevador que vai pros túneis, que eles viram no episódio que tem o museu. Aqueles túneis, eles conectam várias hospedarias, vários locais importantes pra ordem da... Como é que chama? Do Amanhecer Ancestral. Amanhecer Ancestral. Isso, que é... Eu sempre confundo, tipo, o amanhecer ancião. Eu sempre acho. É um amanhecer bem velhinho, assim. Mas então, eles foram lá no meio desses túneis, assim, e lá eles meio que invocaram o Titus Braithwaite, né? Pra tentar uma maneira de fazer o corpo dele se materializar. Por quê? Porque eles precisavam unir 3 coisas, 3 corpos. O do Tiki, o da Christina e o do Titus. Só como que você une com o corpo de quem já morreu, né? Eles têm que materializar lá o cara. Exatamente, tem que invocar, materializar e tentar retirar dele, como foi retirado daquela maneira violenta ali, né? Sim, e aí o Tiki, ele precisava consumir esses pedaços dos outros pra meio que ser os 3 em um corpo só. A gente sabe depois que deu errado um pouquinho porque ele não tinha o sangue da Christina de verdade, mas a ideia seria misturar a carne do Titus, o sangue da Christina e o corpo do Tiki, que já tava lá mesmo, né? Tem uma coisa que eu queria acrescentar sobre isso, que é que o Tiki já sabe e já aceita que ele vai ser um sacrifício desde essa parte. Ele já sabia. O episódio meio que fez a gente acreditar que eles estavam tentando evitar isso, mas no fim das contas ele já tinha aceitado, eu acho, né? Eu acho que sim, eu acho que desde quando a aparição da mãe dele ali, eu acho que o aceite acontece ali, né? Eu confesso que como um fã da narrativa ali em que o protagonista consegue vencer tudo, eu tinha uma esperança de que não houvesse o sacrifício do Tiki. Mas ele aconteceu de uma maneira que foi necessária, foi fundamental, foi muito bem construída na trajetória inteira dele, e realmente a gente se emociona com ele ter que aceitar esse sacrifício em prol de um bem maior, né? Tem essa fala até da Dora pro Tiki que deixa isso muito claro, assim, né? Se não estamos dispostos a caminhar por um altar para nos sacrificar por algo importante, qual é a nossa razão de ser? Então ali a gente aceita esse enunciado e pra que o Tiki tá se sacrificando, né? Triste demais, mas eu achei muito nobre também. Com certeza. E agora, pra um momento tenso desse episódio, vamos dizer assim, vamos falar de Christina. Finalmente, sabemos mais sobre Christina. A gente, todo episódio aqui, todo convidado que vem, é sempre uma coisa de a Christina vai usar Ruby. Será que vai? Será que não vai? Claro que vai, mas como que vai ser? E finalmente ela deu as caras nesse episódio, né? Deu as caras ali. Ela... como é que eu vou te dizer? Ali é uma relação muito complicada. A Christina, né, tem essa relação com a Ruby, que a gente, em determinado momento, começa a acreditar que ela é verdadeira, e parece realmente. Tem uma cena ali de afeto entre as duas, muito bonita e muito real, depois de toda aquela função que elas têm ali, corpórea, aquele jogo que elas têm ali durante alguns episódios, e realmente achar que a Christina fez aquilo com a Ruby, o que ela fala pra Letty, aquilo é muito triste, assim. Mas tem algumas teorias que dizem que ela não matou a Ruby, na verdade, né? É uma teoria que me aquece o coração, mas eu também não sei se pode confiar nisso, que a Christina era alguém muito, muito ruim, né? Então, ela fala que a Ruby tá morta, mas ao mesmo tempo, nos episódios anteriores, ela fala que as pessoas que estão lá no porão, né? O William e a Del, que é a Hillary, né? A Del é quem vira o corpo da Hillary, a versão branca da Ruby. Essas duas pessoas estão num estado meio em coma ali, né? Então, será que elas podem ser trazidas de volta? Não sei. Mas assim... De qualquer maneira, ela meio que se livrou da Ruby quando a Ruby a desafiou, né? Então, eu queria muito fazer um paralelo aqui da Christina com o feminismo branco, porque eu acho que é muito demais. Isso. Tipo, nossa, eu sou muito aliada, realmente. Uau, pessoas negras, vidas negras importam. Até o momento que uma pessoa negra vai e te corrige. E aí
você varre a pessoa pra baixo do tapete, sabe? Que foi meio que o que a Christina fez aí. Ela, não tenho dúvida que ela gosta da Ruby, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela se acha muito mais importante do que a Ruby é, né? Exato, esse tipo de questionamento e de discussão também acontece nos relacionamentos interraciais. Então também isso, né? Uma relação em que enquanto a relação ela é muito física, parece que há esse equilíbrio. Mas no momento em que a Ruby tenta se igualar a ela e querer saber mais sobre a magia, então há esse paralelo com querer ter mais conhecimento e se colocar numa relação intelectual muito próxima, aí parece que a Christina faz isso, tipo, não, se coloque no seu lugar. Aí acabou aquela relação de igualdade que havia entre as duas, né? Então esse paralelo, essa metáfora que a Misha Green faz com as relações sociais contemporâneas, isso é muito forte, muito emblemático, né? Com certeza. Aí o que aconteceu, né? A Ruby, sim, tentou ajudar a Letitia. Acho importante ressaltar que sim, ela tentou e ela foi pega pela Christina. Depois que elas se beijaram e tudo, tem a impressão ali de que talvez elas tenham transado depois, e aí enquanto ela tava dormindo, a Christina, a Ruby foi lá, se esgueirou pro porão e tentou pegar aí um pouquinho de partes do corpo da Christina, né? Seja unhas, que eles tinham comentado, né? Pedacinho, um pouquinho de sangue. Ela tentou pegar um pouco lá pra dar pra Letitia, e a Christina pegou a Ruby no ato. A gente sabe disso porque, além da Christina comentar, tem a visão da Dia depois. Depois eu vou falar todas as visões que a Dia teve lá no final, mas elas explicam muito do que rolou no episódio, preenche muitas lacunas. E aconteceu isso, então ela pegou a Ruby, colocou naquele estado em coma lá no porão e usou o sangue dela pra fazer uma poção, assim como ela fez com o corpo do William, assim como ela fez com o corpo da Del. Então ela se transformou na Ruby pra enganar o time Áticos. É verdade, eu acho que essa atitude da Ruby, ela é bonita porque ela foi ajudar a Letty e ela coloca um ponto final de uma maneira não muito forte numa relação que foi muito conturbada durante a série inteira, né? Eu acho muito triste que, no final das contas, a Ruby e a Letty não tenham se entendido, não tenham se resolvido de uma maneira mais intensa, né? Que a Ruby é uma personagem maravilhosa, muito complexa e peculiar, né? Uma mulher negra de pele mais escura, que sempre é esse paralelo sobre colorismo em relação à irmã dela, uma mulher magra, de pele mais clara, que acaba tendo favorecimento social, e a Ruby parece que nunca encontrou esse amor real, e aí quando ela encontra, né, a figura do William / Christine, parece que é algo que ela vai ter, mas e esse confronto que tem entre as duas, que é intensificado naquela cena do cemitério, né, em que a Ruby fala pra Letty, você só é minha irmã quando precisa de alguma coisa. Fica aquela coisa dura ali, do tipo, cara, vai terminar a temporada, vai terminar a série com essa dureza entre duas irmãs. Então quando a gente sabe o que a Ruby fez, se sacrificou também mesmo sem saber que se sacrificaria pela Letty, eu acho muito lindo, assim, né? Porque a relação das irmãs, eu acho ruim que tenha ficado tão em aberto, assim. Com certeza. É uma pena que elas não tenham tido uma cena de realmente fazer as pazes de vez, agora sim somos irmãs pra sempre, porque talvez também é difícil, porque as relações familiares nessa série são tão complexas, né? Assim como a despedida do Atticus pro Montrose, também não é uma despedida super acalorada, não, né? A carta dele é bem dura até, né? Você tem uma segunda chance de ser um avô melhor do que você foi pai. Não perca essa chance. Ele tá dando uma bronca ao mesmo tempo, né? Eu acho perfeito isso que a Misha Green faz, porque é uma série, obviamente, de fantasia, ficção, horror, mas o que ela tenta trazer de verossimilhança com a realidade, relações duras, dificuldade de relações familiares, a complexidade que é perdoar e amar, isso é muito bem construído. Então, como tu falou, eu acho que de repente enfraqueceria ter aquela reconciliação linda das irmãs, assim como foi uma reconciliação dura, mais emocionante via carta, o que o Atticus tem com o Montrose, né? Então tem esses paralelos, a própria relação depois, né, da Dee também com a mãe dela também é complicada, mas isso eu acho legal, porque ela consegue manter um equilíbrio. Então isso é incrível para atrair pessoas que não são tão fãs de gênero, mas pessoas que gostam de um bom drama familiar, porque o bom drama familiar tá sendo muito bem entregue na série inteira, né? Eu acho que foi a coisa mais forte mesmo da série, né? As relações entre esses personagens, essas relações ultra complexas, entre as famílias principalmente, mas também as relações interfamiliares, interpessoais. Então, a própria relação Ruby e Christina também é uma relação mega complexa que
terminou de um jeito mega triste e dava pra imaginar que fosse terminar de um jeito mega triste, mas a gente torcia pra que não fosse tanto assim, né? No nosso coraçãozinho acostumado com finais felizes, a gente torce para os nossos personagens descansarem, né, esplendidamente. Só que finais duros também são fundamentais, né? Ai, com certeza. E assim, última coisa sobre... Na verdade, últimas duas coisas. Primeiro que um dos pecados da série, eu acho, é aquela trope do bury your gays, que é enterre seus gays. Que é, normalmente, personagens LGBT, normalmente, na mídia, são tratados de um jeito que eles morrem rápido, tem finais trágicos. E assim, Lovecraft Country acabou matando 3 personagens LGBT muito rapidamente depois que eles são revelados LGBT. Então, no primeiro caso, é uma personagem intersexual, que é a Yahima, que foi morta no mesmo episódio em que apareceu, e até tem uma matéria falando que a Misha Green percebeu que não foi muito legal a maneira que trataram a personagem, né? Se arrependeu da maneira que tratou aquela personagem, né? Sim. Aí a gente tem Thomas, que também foi mostrado de uma maneira muito sensível no episódio passado do Montrose, mas também foi um personagem que apareceu e morreu em seguida. Então, assim, apareceu, ouviu xingamentos homofóbicos e morreu imediatamente. E agora, a última coisa que a gente vê da Ruby, ela dando um beijo em outra mulher e ela morre depois. Então, assim, a gente pode elogiar muito a série. E eu acho que a gente não tem que necessariamente cobrar essa série mais do que a gente cobraria outras séries. Porque... Sim. Mídia diversa tem sempre essa questão de ser mais cobrada do que as outras séries que não têm nenhuma preocupação com representatividade, né? Mas eu acho importante apontar mesmo assim. Perfeito demais esse apontamento aí. O apontamento que tu faz sobre mídias diversas serem mais cobradas do que outras, parece quando pessoas negras ou pessoas que estão em minoria social conseguem ascender a ponto de se fazer uma obra cultural, sempre se cobra a perfeição dela, o que não se cobra de outras obras mais default do dia a dia pop, né? Então é sempre isso. Não, você conseguiu aqui, tá num panteão tão importante quanto é uma série na HBO, faça perfeito sem nada de crítica. Realmente há esses momentos que você vai ver, às vezes são por falta de construção de roteiro, né? Falta de se dar conta da importância simbólica disso, de se matar com alguns personagens LGBTQI+, de maneira tão rápida e violenta e consecutória como aconteceu, e também não ter um final talvez tão mais apoteótico ou mais engrandecedor por um personagem LGBT que é o Montrose também, que tem aquela relação muito complicada com o filho dele. Então, se a gente pode apontar uma falha, já que a gente tá aqui, né, enaltecendo tanto essa série, eu acho que essa falta de sucesso, redenção, ou seja lá que nome a gente der, pros personagens LGBTQI+, acho que isso realmente é um probleminha na série, assim. Então, eu não acho que seja aquela coisa de você dizer que, a série tem o maior defeito de todos, a gente não deveria ver essa série, porque, cara, eu realmente não acho que ela esteja fazendo algo diferente, nesse caso, do que a gente vê por muitas outras séries. Ela não tem um tratamento pior do que em outras séries, sabe? É uma questão de cobrança mesmo de uma série feita por pessoas negras, né? Então, assim, eu recebi algumas mensagens a respeito disso, perguntando o que eu achava, e eu acho que, sim, seria muito melhor se tivessem tratado de outra maneira, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que isso anula todos os avanços que essa série trouxe, sabe? E o próprio Montrose, que ele pode não ter tido um final tão apoteótico, mas ele foi tratado com tanta complexidade. Muita complexidade ao longo do tempo. A gente foi mergulhando cada vez mais na vida dele, entendendo esse personagem que num primeiro momento nos afasta, né? Que cara estranho, que cara dúbio. Eu não sei se eu gosto dele ou se eu não gosto, mas à medida que a gente vai se aprofundando no passado dele, e aquele episódio que trata, né, do massacre de Tulsa, e como aquilo foi desempenhado de maneira tão sensível. E aquele ator é fenomenal, né? Então ali bom. Ele é maravilhoso, desde The Wire, que eu sou um fã dele, o eterno Omar de The Wire, né? Mas enfim, quando há esse mergulho num passado tão triste, tão violento, imagina naquela época, então, querer viver um amor homossexual, né? Ele tá completamente desfeito de poder ser quem ele é, então aquilo responde um pouco a essas agruras da gente não compreender o personagem, mas depois entender como ele se torna um cara tão duro, um cara que exige tanto, e acabou tendo consequências, inclusive, violentas pro filho dele, o Chick, né? Isso é muito triste, mas o trabalho com o personagem foi muito intenso, assim, né? Com certeza. E agora sim, a última coisa sobre Ruby Christina, prometo que é a última e a gente vai pro outro ponto. Perguntaram também por que a Letty não morreu quando ela caiu lá. Porque a Christina tinha tirado a invulnerabilidade dela, né? Quando eles tiveram aquele papo ali na oficina do tio George, a Letty sentiu a pontada lá no ventre. Eu já tava pensando, ai meu Deus, matou a criança, socorro. A mesma coisa que eu pensei. O bom é que a própria série já responde pra gente.
diferente, né? E Letty é o bebê, ela, não, tirou minha invulnerabilidade. Levanta, mostra aquela marca. Mas olha, Mika, independente disso, o tempo inteiro eu ainda estou preocupado com o bebê. Porque houve uma discussão se aquela invulnerabilidade não tiraria o seu bebê, ou não faria mal pra ele. E não houve nada durante o tempo que me mostrasse que ele está muito bem. A vulnerabilidade entrou e saiu. E espero que o nosso descendente do Tic esteja muito bem, né? Sim, total. Mas por que então que a Letty sobreviveu à queda, né? Depois que ela treta ali com a Christina vestida de Ruby, né? Usando a poção ali pra fingir que é a Ruby, ela cai da torre. E assim, naquela parte você pode pensar, ué, ela morreu, não é mesmo? Só que também nas visões da Dia, quando mostra a Letty caída lá, dá pra você ouvir a voz da Christina Ruby e a Ruby olhando ali pra baixo e falando: na água do dilúvio ele se livrará da morte, que é o feitiço que ela usa pra invulnerabilidade. E ele também serve pra cura, né? A própria Christina usa isso depois que ela finge a morte do Emmett Till, lembra que ela se joga lá no lago e tudo mais? Ela depois usa esse mesmo feitiço pra se curar. Então eu acredito que a Letty tenha caído, se machucado, e a Christina usou o feitiço pra que ela voltasse a ficar bem, porque ela prometeu pra Ruby que não machucaria a Letty. Tu vê, no final das contas, a Christina tinha alguns princípios, né? Fez uma promessa pra Ruby e, digamos que a cumpriu, né? Já que não permitiu que a Letty morresse, né? Voltou a dar invulnerabilidade pra ela. Vou te matar, mas não machuca sua irmã. Eu não sei, cara, eu não sei. A Christina é uma pessoa estranha. Mas vamos falar de Dia. Dia é uma personagem que não tem no livro, né? Então eu fiquei muito confusa sobre qual seria o papel final dela na série, porque o livro acabou sendo bem diferente em vários aspectos. E eu gostei da conversa que ela teve com o Tic falando sobre sentimentos, ela falando que ela sentiu algo pela Yonja, e aí depois com o Tic, e aí depois com a mãe dela. E muita gente perguntou pra mim se existia um chip ali entre Dia e Yonja, que é a personagem que foi capturada como comunista ali no episódio 6. E assim, sinceramente eu não sei se houve algo, mas que ela sentiu alguma coisa por ela, ela sentiu. Seja uma amizade muito forte, seja um sentimento de amor mesmo. De qualquer maneira, ela teve esses sentimentos humanos que ela não deveria ter por ser uma Kumiho, que é uma criatura folclórica, mitológica. E ela acha que ela perdeu esses sentimentos depois que a mãe dela morreu. E eu acho muito legal o papo do Tic. Você não tá voltando a ser. Você só tá de luto, né? Você tá... É normal, né? Em situações de luto, você ficar meio anestesiado, né? Com os seus sentimentos. E eu gostei que eles trataram disso. Eu gostei também. Eles tratam com muita humanidade a personagem. Eu acho que essa questão do luto que o Tic fala é muito importante. Eu acho que a sequência disso, mostrar que ela tem essa humanidade, é a cena realmente do carro da viagem, que ela tá ali no meio daquela família. Eles são uma grande família, cantando alegremente uma música, né? Um momento alegre, que é um predecessor de fatalidades que vão acontecer em seguida, mas eu acho que abre pra gente trazer de novo um olhar sobre a Dia, ver essa humanidade que ela tem e pro papel muito importante que ela vai cumprir depois no final, né? Com certeza. E eu fiquei feliz que ela tá lá junto com todo mundo, que ela foi aceita entre essa galera, porque no começo ali, quando ela apareceu, a Letty teve um climão ali, né? Deu um gelo total nela, sim. Quando ela reaparece lá na casa e ele entra e vê as duas frente a frente silenciadas e aquela insegurança da Letty em relação a esse amor que ressurge do Tic, realmente ele foi um baque em que o Tic foi preciso reforçar o seu amor pro Letty, né? Mas eu acho legal o quanto eles trouxeram de novo a personagem ali pro episódio final e ela cumpre com um papel que normalmente se fecha com a aparição dela no início da série. Acho muito bom. Com certeza. E ela, que bom que tava lá, porque ela foi quem fez funcionar o feitiço no fim das contas, né? Ela uniu o corpo do Tic com o corpo da Christina. Por quê? A Christina, o Tic comeu lá, né, a carninha do Titus. Tipo, Eka, inclusive. É muito Eka, mas faltou o sanguezinho ou alguma coisa da Christina, né? É, porque a Christina tinha dado lá um sangue fake, sei lá de quem era, se era da própria Ruby, se era de outra pessoa, mas não era dela. Então, a Dia ligou com os tentáculos dela, né, com as caudas dela, o corpo do Tic e o corpo da Christina, e ela começa a ter visões ali dos dois, de coisas dos dois, alternando aí um pouco imagens da vida do Tic
Tick, imagens da vida da Christina. Como eu falei mais cedo no vídeo, essas imagens preenchem um pouco as lacunas do que rolou no episódio, né? Então, o que ela vê? Primeiro ela vê o Tick no batismo, a Letty olhando pra ele. Inclusive, isso aparece 2 vezes, que eu acho que botaram mais pra uma questão afetiva mesmo. Tem a imagem da Christina flagrando a Ruby lá no porão. Então, realmente rolou. E é bem triste a Ruby lá, toda surpresa. Ai, não, me pegaram. Sim, como é importante prestar atenção nessas ceninhas que tem aqueles efeitos, né, de um olhar pro além do tempo, mas que vão entregando o que faltou de lacuna a ser preenchida, né? Então é muito legal como isso aparece. Com certeza. Aí tem uma que umas pessoas me perguntaram também, mas aquele Shoggoth não protegeu o Tick porque ele tá protegendo a Dee? E tem esse momento também, essa visão do Tick e da Dee fazendo carinho no Shoggoth. É tipo o cachorrinho do Tick mesmo. Aham. Então, provavelmente nesse momento ele deve ter falado, sei lá, Rex, você vai cuidar da Dee, tá bom? Não precisa cuidar de mim não, cuida dela. Nossa, essa cena é apoteótica, né? E aquele Shoggoth, ele tem um simbolismo maior porque ele é um Shoggoth preto, né? Que acaba, a gente fala depois, mas salvando a Dee naquele momento muito importante. Com certeza. Aí também tem a Christina colocando a Ruby no porão, então a gente tem a imagem da Ruby lá na cama, exatamente como os outros corpos, então já dá o fim da Ruby. Tem o momento do Tick deixando a carta do Montrose pra Hipólita. E até eu fiquei com dificuldade de ler a letra dele quando apareceu. Eu fiquei tipo, M? Quem é M? Ah, Montrose. E tem aquela coisa que eu falei da Christina no corpo da Ruby falando o feitiço da invulnerabilidade pra Letty. Aí lá no final tem o Tick abraçando o Montrose, que achei bonitinho também ter esse momento. Muito bonitinho. Eu acho que esse momento aí se amarra com aquele momento do episódio 9, em que o Tick tá ouvindo o Montrose ali, olhando pro passado dele, né, aquele amor que ele tinha, e começando a compreender mais o pai, apesar de tudo, e eu acho que se encadeia muito bem com esse final também. Ai, só de pensar no discurso do Montrose no episódio passado, eu tenho vontade de chorar, assim, ele falando que queria ser o pai dele. É muito triste. Ai, sim. E ele falando o quanto ele teve que se apagar, porque o que se espera de um homem é que ele seja um pai, ele teve que deixar de lado a pessoa delicada que ele era, né? Muito triste aquela cena. Ai, falando em triste, ou meio apoteótico também, vamos falar de Dee. Vamos falar de Dee. Eu queria falar de Dee desde aquela ceninha lá no começo, né, que ela tá recuperada, mas com aquele braço que realmente ficou ali deficiente, e ela tá triste e magoada com a mãe dela que não estava ali para lhe ajudar, mas ao mesmo tempo é muito forte e significativo a maneira como a Hipólita se mantém, dizendo que ela estava fazendo coisas que eram fundamentais para ela não assume uma culpa, talvez não fizesse diferente, ela tá ali, ela sente respeito e abraça a raiva da menina, né, por ficar com aquele braço ali, mas realmente foi preciso ela fazer aquilo no episódio anterior, o 7, para ela virar a mulher que ela se tornou, né, eu acho muito lindo. E depois, uma coisa que eu acho, que é um detalhe ali que eu fui atrás, que eu acho maravilhoso, porque eu adoro a maneira como a Misha coloca as referências, né, quando a Hipólita dá pra Dee a HQ e a Dee vê aquela HQ ilustrada maravilhosamente, assim, pergunta onde ela aprendeu a desenhar e ela fala que quem ensinou ela foi a Afua. E aí quem é isso? É um personagem fictício? Aí eu fui atrás das informações, né? Afua Richardson, uma quadrinista negra norte-americana, que é uma das poucas que trabalham no mercado mainstream de HQ, da Marvel e da DC, e ela traz muito discussão sobre sexismo nas HQs, sobre também a negritude, a maneira como é retratada. Então tem um material muito legal para quem quiser conhecer sobre essa quadrinista, né? Ela é muito contemporânea nossa, tem capas incríveis de grandes títulos, Batman, etc. E ela sempre tá trazendo discussão até pras capas que ela cria. Então essa homenagem que a Misha Green fazendo referência a essa quadrinista nessa ceninha é muito linda também. Cara, que perfeito. Eu quis muito te chamar também, Ale, porque você sempre homenageia personalidades negras no seu trabalho. E eu acho que Lovecraft Country tem feito muito isso, né? Cada episódio, ele traz e homenageia personagens que muitas vezes são deixados de lado pelo público geral, né? Exatamente. Eu acho isso maravilhoso. Tu encadear personagens reais com personagens fictícios, né? Mantendo coerência com o tempo em que as coisas acontecem. Então, a construção ela é muito, muito bem feita. A gente tem personagens
personagens muito sofridos, né, realmente, da história, cujas histórias precisam ser conhecidas mais profundamente. A gente tem lá o Bobo, né, o Emmett Till lá, que também aparece como um amigo da Dee. A gente tem uma aparição muito rápida da Bessie Stringfield, né, primeira motociclista negra a atravessar os Estados Unidos e tal, que aparece no episódio da Hippolyta. Eu acho lindo também as referências que aparecem mesmo sem ser personagens. Tem aquele episódio em que a música do Jill Scott Heron aparece para nos entregar um pouquinho o que é essa série, né, desses homens brancos preocupados em ir à lua na música do Jill Scott Heron, mas na série preocupados em, sei lá, em ter esse cenário idílico aí da volta do Éden, desse Adão, quando pessoas negras estão morrendo, sofrendo racismo, isso tudo acontecendo. O que é importante acaba fazendo vista grossa, né? Então a maneira como a Misha Green vai embutindo esses personagens ao longo de toda a temporada, isso é muito, muito bem feito. Com certeza, e muito legal trazer essa quadrinista. Eu até vi um tweet dela que ela tava toda felizona, assim, falando do episódio, ela tava super emocionada, porque apareceu, e se eu não me engano foi ela que desenhou mesmo aquele quadrinho que a Hippolyta mostra. Eu imagino que sim, porque eles mostram muito bem a capa e umas imagens internas, assim. Mas essa série é emocionante demais, aquele episódio também da Hippolyta, episódio 7, em que até uma homenagem a Elsa Soares tem no vestido que aparece. Isso é muito incrível, um trabalho muito bem feito e universal, né? É uma maneira que a Misha Green fez de trazer a excelência negra em todos os episódios, né? E de várias épocas, não só os mais modernos, mas de várias épocas. Eu acho muito legal isso. Teve vários artistas que eu não conhecia que mostraram e eu fiquei muito feliz de ir atrás, sabe? Eu comentei no próprio episódio 7 que eu não conhecia o trabalho do Sun Ra. Eu tava comentando com a Andresa isso. Eu não conhecia o trabalho dele e é um absurdo eu não conhecer o trabalho dele, porque todo mundo devia conhecer o trabalho dele. Mas várias pessoas que comentaram também não conheciam, então, assim, obrigada, Misha Green. Isso é demais. Mas continuando da Dee, ela tava muito chateada de não poder desenhar mais, né? Porque eu imagino que ela fosse canhota, não lembro agora, mas eu acredito que o braço que ficou com a maldição era o braço esquerdo. É, porque ela tem uma cena que ela tá rascunhando no jornal com o lápis preto e sai ruim, né, com a mão direita e não consegue. Então acho que realmente ela era canhota e foi o braço que ela perdeu, né? E esse jornal, inclusive, é o jornal que tem a notícia sobre o júri que inocentou os assassinos do amigo dela, do Bobo, né? E a gente comentou isso no vídeo do episódio 8, mas o assassinato do Emmett Till não teve punição pros assassinos. Não teve punição, e tem essa coisa da lei norte-americana, né, que você não pode ser condenado novamente por um crime pelo qual você já foi inocentado. Então é triste e pesado que anos depois eles tenham reconhecido que cometeram esse crime realmente, né, e passaram incólume sobre um crime tão violento que aconteceu, né. Com certeza. Então eu acho que essa cena, apesar de ser muito breve, tem muito a ver com a atitude que a Dee vai tomar depois, que a gente já vai comentar aqui. Eu acho que tem tudo a ver. Mas antes, a questão do braço mecânico. Ela tem essa prótese toda high-tech, porque a Hippolyta tem aí conhecimento de tecnologias avançadas. Faz um braço mó da hora pra ela. Muito. Aquilo foi muito surpreendente, foi muito legal, mas realmente a Hippolyta se tomou de conhecimento pra ser capaz de construir um braço daqueles pra filha dela, né? Então, ela abandonou a Dee em certa medida, mas ao mesmo tempo ela está lá pela filha, né? Depois que ela se cuidou, ela conseguiu cuidar mais da filha. Acho que tem muito disso também. Exatamente. Ela realmente foi ser a mulher que ela não pôde ser a vida inteira, ter as suas diversas versões para poder ser essa mulher e poder ter esse conhecimento e poder viver as muitas vidas e aventuras que ela queria viver. Mas realmente ela ressurge para ajudar a filha dela. Já no episódio de Tulsa, ela é fundamental para abrir o portal e permitir que se vá ao passado, buscar o livro dos nomes. E ela tá ali presente o tempo inteiro com a mulher que ela precisava ser, inclusive para depois poder presentear a filha com esse braço ali no momento em que não se conseguiu recuperar toda o corpo da pobre da Dina. E uma coisa que vocês falaram muito nos comentários e foi finalmente confirmada nesse episódio a partir do episódio 8, que a Dee começa a ter o braço, né, todo machucado. Vários de vocês falaram, não, mas isso que o Tiki fala, de quando ele viajou no tempo, que ele só passou pelo portal, uma mulher com um braço robótico, deu o livro pra ele, jogou ele de volta no portal, essa mulher é a Dee. E eu acho, assim, 99% de certeza que é a Dee. Nossa, esse encadeamento que tu fez, eu achei fantástico, assim, quando tu falou isso. Porque
realmente faz todo o círculo e é muito perfeito que isso tenha acontecido. Acho demais. E a própria Dee tava lendo esse livro, né, no carro, então, assim, já fica aí uma relação da personagem com o livro, então presume-se que o livro ficou com ela, e ela que vai entregar pro Tiki quando tiver outro loop temporal, né? Fica aquela coisa do livro não ter muito uma origem, né? E agora vamos nos dirigir ao elefante na sala, que eu vi algumas pessoas criticando a decisão da Dee de matar a Christina. Eu acho que ela tá certa. Eu também acho. Acho que fica muito forte se vê uma adolescente, uma menina, uma pré-adolescente ali, matando ela, né, daquela maneira que é muito violenta, mas ali, depois de analisar também, há muito também um referencial metafórico daquela questão ali, que é da pessoa negra silenciando aquela voz opressora da pessoa branca ali, né, então ela literalmente acaba com a voz dela, destruindo ali com a faringe dela. Então acho que foi muito importante ali, realmente, pra dar o encerramento daquela personagem, a Christina, né. Então eu concordo muito com você, Ale, porque essa série, ela mostrou muito como o terror racial pode ser tão ou mais assustador do que o terror sobrenatural, do que o terror dos monstros e tudo mais. As cenas mais horríveis que a gente viu na série foram as cenas de racismo, foram as cenas de massacre. A própria Dee tava com o ódio dela de ver o amigo dela que foi assassinado brutalmente e nada aconteceu. Então, apesar da Christina falar que não é pessoal, ela tava sendo a representante de uma ordem racista que tava sacrificando uma pessoa negra pro próprio bem e matou outra pessoa negra no caminho de fazer isso. Então, assim, a solução que é encontrada por eles é uma solução muito pacífica, né? Vamos tirar você da magia, nenhuma pessoa branca mais pode fazer magia, tá tudo bem no mundo. Só que as pessoas brancas não precisam de magia pra fazer os atos de terror que eles estavam fazendo o tempo todo lá, né? Exato, esse negócio de dizer que não é pessoal é muito próprio de um racista dizer, né? De crer na superioridade da raça como um fato e não como uma pessoalidade de continuar realmente oprimindo as pessoas negras. Então é uma coisa pessoal, sim, era mais uma tentativa da Christina continuar oprimindo uma pessoa negra, e eu acho que foi um fechamento, um grande finale a Dee poder fazer aquilo, né? Poder acabar com ela de uma vez por todas. Acho que aquilo foi muito necessário como símbolo mesmo pra série e tá dentro da razão dela ser, né? Com certeza. Eu fiquei lembrando muito do final de Avatar. Tem um mini spoiler de Avatar, se você quiser pula aqui alguns minutos, gente. Você chegou a assistir o desenho Avatar? Não assisti. Posso te falar um spoiler? Por favor. Então, no final, tem um Lorde da Nação do Fogo, que ele é o cara que usa dobradura de fogo, ele domina o elemento fogo. E no duelo final, o Avatar, que é o protagonista, deveria derrotá-lo, matá-lo. Só que ele não quer matar o cara. Então, ele acaba tirando o poder do cara de dobrar o fogo. Então, ele perde o poder mágico dele. Isso é muito parecido com o final que deram em Lovecraft Country pra Christina. Tiraram o poder dela de fazer qualquer coisa mágica. Mas, enquanto em Avatar isso faz um pouco de sentido, porque todas as pessoas ao redor teriam o poder mágico e tudo mais, a Christina não tem só o poder mágico. Ela tem também o poder sistêmico ao redor dela, né? E as pessoas brancas têm esse poder também. Exatamente, essa capacidade de perpetuar esse poder ao longo de várias gerações, né? Então, acabar com ela, acabar com a personagem que de alguma maneira ou de outra ia achar uma maneira de continuar oprimindo, e dentro da lógica da série de buscar outras maneiras de ter acesso novamente à magia, talvez, eu acho que ele ia acabar com ela e deixar claro como às vezes medidas como essa devem ser colocadas em série para deixar muito mais esclarecedor o fato de que é preciso cortar o mal pela raiz, digamos assim, né? Com certeza. Então eu entendo as pessoas que ficaram chocadas com a cena e tudo, mas é aquela coisa de que tem aquele discurso que tava rolando no Black Lives Matter. Você tem sorte que a gente tá só querendo nos proteger, a gente não tá atrás de vingança, né? Porque, assim, com tudo que foi mostrado na série, a Dee pode muito bem querer vingança, cara. Eu acho que ali é um dos poucos momentos, realmente, da série em que isso acontece, né? A gente procura o equilíbrio, a gente procura a igualização social, e realmente a vingança poderia ser uma atitude, poderia ser uma alternativa que nós negros buscássemos por termos sido oprimidos durante tanto tempo, né? E na verdade ali aquele é o único momento da série em que essa vingança acontece, em que a pessoa negra ele tem que realmente se manifestar de maneira tão violenta quanto aquele branco que vem oprimindo os negros há tanto tempo, assim, né?
A própria Dee fala, né? Eles ainda não aprenderam. Ou seja, ela entendeu que não adianta deixar a Christina lá, porque a Christina vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Mas muito é tenso. Será muito forte, né? Uma adolescente matando assim é muito forte. Entendo algumas pessoas ficarem assustadas, assim, mas realmente eu acho que havia mais coisas chocantes na série inteira, como as cenas de racismo que tu falou, que foram muito, muito intensas, a tal ponto da própria Misha falar que quando os monstros surgiam, era pra dar um alívio, né? Que bom que vieram os monstros sobrenaturais e não esses monstros racistas, né? Exatamente. E agora, então, conclusão, assim, a gente tá no último episódio, então você tem a chance que os outros não tiveram nos outros episódios, que é de falar sobre a série toda. O que você achou do pacote todo? Nossa, que privilégio, assim, eu fiquei emocionado demais com a série. Eu acho que a série, ela tem uma grande importância, né? Com a sua capacidade de dissecar tão bem a história racista norte-americana. Faz isso misturando e reinterpretando tantos elementos, né? De ficção científica, de fantasia, de terror, drama de época, ação e até algumas doses de comédia pra dar aquela aliviada, assim, né? Eu acho incrível a ressignificação que ela faz da obra de um racista tão notório quanto foi o H.P. Lovecraft, né? Isso é demais, assim, porque eu acho que também conversa com esse assunto da contemporaneidade do cancelamento. Mais do que cancelar, vamos olhar para a obra dessa pessoa que construiu um universo ficcional bastante interessante e bastante criativo, mas vamos ressignificá-lo e usar suas próprias ferramentas para reescrever a história, colocando pessoas negras no protagonismo em todo o processo. Então isso eu acho ótimo, assim, né? O fato de ser um drama familiar e isso ser uma linha condutora para que a gente tenha alguns outros elementos que são salpicados ali, mas se tu vai no centro, no âmago, tu vê do que se trata a série. Eu acho incrível, assim. Entretenimento de primeira, com fatos, com discursos, personagens reais que aparecem tão bem também. Então entregando, além de entretenimento, informação pra gente. Eu acho incrível, eu acho histórico o que a Misha Green faz ao criar esses heróis negros, posicionar pessoas negras num gênero em que nós normalmente não estamos, ou quando estamos como as vítimas que morrem logo nos segundos iniciais. Só que no Lovecraft Country nós somos os heróis e somos o centro da trama. Isso é histórico que uma empresa como a HBO esteja fazendo isso, e esse olhar vai continuar para muitas e muitas outras produções, porque agora é um encadeamento, né? Como a Misha Green que falou que talvez isso não existisse sem Get Out, agora muitas outras vão existir por causa de Lovecraft Country, né? Com certeza. Eu não poderia dizer nada além do que você disse, eu concordo completamente. É uma série que cada episódio era uma aula. Sério, pra fazer os roteiros pros vídeos, cada episódio eu tinha que fazer uma imersão e pesquisar muito, ler muito. Conheci muita coisa nova e eu imagino que vocês que estão assistindo aos vídeos também tenham conhecido muita coisa nova. É o que a gente tava comentando mais cedo, de personalidades negras ao longo da história que não recebem o devido reconhecimento e a série trouxe e mostrou para um público maior episódios históricos que são mostrados e discutidos e de uma maneira séria, sem só mencionar que existiram, né? Por exemplo, o massacre de Tulsa, a morte do Emmett Till, que muitas vezes não são discutidos como deveriam também e são importantes pra gente trazer pros dias de hoje, pras discussões atuais, pra gente ver como as coisas perduram, que muito do que tinha nos anos 50 continua tendo até hoje. Não é coincidência a Dee falar que não conseguia respirar enquanto os policiais estavam com ela. E então, é uma série que, assim, além de tudo isso, ela foi uma série que me deixou com medo, que me deixou aflita, que me deixou em alguns momentos leve, né? Alguns poucos momentos ali que me deixou leve. E eu acho que eu só posso dizer que eu fico honrada de ter feito essa cobertura aqui, sabe? Porque me permitiu me debruçar sobre a série, sabe? E falar com a atenção, espero ter dado a atenção que ela merece. Eu quero te parabenizar, aproveitar que esse último episódio, Mika, e te parabenizar porque tu faz algo que é fundamental na luta antirracista. Tu toma o teu espaço que tu tem, a tua visibilidade para falar de temas que são fundamentais, para fazer com que pessoas não negras possam falar desses assuntos. É entretenimento, é cultura pop, mas é também falar sobre racismo. Então é fundamental o que tu fez ao trazer a tua audiência para olhar com precisão essa série, trazendo esses creators negros junto
de ti também pra comentarem, estão dando também voz pra gente. Então é muito legal o que tu faz, porque não é olhar pra série com aquele olhar de quem tá só se entretendo, mas tu trouxe pessoas e tu também na tua pesquisa se aprofundou sobre todos esses detalhes que fazem a gente poder olhar com a ojeriza fundamental o que é o racismo ao longo da história. Obrigada, mas assim, eu realmente acho que eu não teria conseguido fazer esse trabalho sozinha, sabe? Porque a pesquisa que eu fizesse não ia ser o suficiente pra dar conta de trazer a perspectiva que vocês trouxeram, sabe, como convidados. Então, eu queria muito agradecer você que tá aqui, mas também todos os outros convidados que estiveram nos vídeos, porque vocês deixaram esses vídeos 100 vezes melhor do que eles poderiam ter sido. De verdade, assim. E eu fico muito feliz quando o pessoal comenta que gostou do convidado, que vai conhecer o trabalho, porque é o meu objetivo aqui. Eu quero que as pessoas vão nos canais de vocês, sabe? E continuem a consumir o conteúdo. Por exemplo, o Ale fez um vídeo que é sobre a Misha Green, falando sobre ela não ter necessariamente o reconhecimento merecido. Muita gente só fala do Jordan Peele, né? Vamos falar da Misha Green também, que fez esse trabalho genial. E também vai estar linkado aqui na descrição, assim como o de todos os outros canais que participaram desse projeto, que eu tô muito honrada de ter participado, sabe? Foi muito legal mesmo. Maravilha, Mika. Muito obrigado. Acho que devemos dar todos os louros pra Misha Green, uma moça de 30 e poucos anos que faz esse trabalho fantástico, com uma carreira que não é muito longa, mas que ela é muito precisa, né? Lá no vídeo eu falo sobre a obra anterior dela, Underground, que também tem um trabalho de pesquisa muito, muito bem feito, e realmente Lovecraft Country é histórico, e eu tô feliz de fazer parte dessa série de comentários a respeito. Ai, maravilhosa, demais, né? Então, Ale, de novo, queria agradecer pela sua presença, obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que acreditaram nesses vídeos e que divulgaram, eu tô muito feliz com a recepção, de verdade. Não vai ter vídeo de Lovecraft na quarta que vem, essa rotina assim encerrou por enquanto. Se tiver uma segunda temporada, a gente conversa mais pra frente. Mas, de novo, vão conhecer o canal dos outros criadores que participaram aqui, porque eles são incríveis, são pessoas maravilhosas e criadores de conteúdo maravilhosos também. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.